Game Over Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, hoje a gente vai fazer uma reflexão nesse domingão brabo, tranquilo, com tudo isso que está acontecendo. Eu fico me perguntando, mas onde será que a gente errou? A gente, eu digo, como sociedade mesmo. E aí eu parei para pensar e comecei a dar uma olhada. Bom, desde onde a gente parece que errou? E aí me veio o primeiro mandato do presidente Lula, um ex-metalúrgico que na sua posse tinha a aura de popstar, né? Então tava todo um povo ali esperançoso com um novo presidente teoricamente de esquerda. E aí veio ali o primeiro grande problema da era moderna do Brasil, da política moderna, que foi o mensalão. O mensalão ele era uma forma que o governo do presidente Lula tinha de governar, uma forma totalmente ilegal, que basicamente pagava os deputados para apoiarem o governo nas suas ações no Congresso. Tudo muito inovador, assim, uma corrupção muito inovadora para a época, porque se pagava tanto políticos da direita quanto políticos da esquerda. E ali tivemos um grande problema que veio com o Supremo Tribunal Federal. Ali eu acho que começou o problema. Isso sim, lá atrás, no primeiro mandato do presidente Lula, ali começou o problema porque ninguém foi preso de verdade até hoje. Os que foram saíram no semiaberto, viraram comentaristas, viraram atores de podcast. Mas ali naquele começo do mensalão e ia desenvolvendo todo o processo do Supremo Tribunal Federal, começou ali a degradação mesmo da política, do sistema político e até mesmo a degradação da democracia. Porque se você tem um país que acaba tendo essa degradação do processo político, dos políticos, automaticamente a democracia também vai se degradando aos poucos. Pois bem, passou o primeiro mandato do governo Lula, depois nós tivemos o governo Dilma. E aí, o governo Dilma, a gente teve mais um pouco da degradação da democracia, lógico, com o Petrolão, né? Com as prisões do presidente Lula, com toda aquela mídia feita pelo Sérgio Moro, que, mais uma vez, alimentou um lado do espectro político. Porque mais um pouquinho que veio essa degradação da democracia. E aí, mais uma vez, ficou ao Supremo Tribunal Federal decidir muitas das coisas desse inquérito do Lula, né, do Petrolão. E o que acontece? Acontece que a mediação, a forma midiática como tudo isso foi tratado, não estou dizendo que não deveria ser explicado, mas entenda, começo ali da era digital do Facebook, do Twitter, do Instagram, era uma época onde o povo também já estava meio cansado de tantos escândalos. O Sérgio Moro surgiu como praticamente o salvador da pátria, com essas decisões super espetaculosas e operações espetaculosas e tudo mais. E no final das contas, passando já um pouco para frente, antes de chegar no governo Temer, no final das contas voltou a cair isso no Supremo, certo? E agora vai uma crítica geral. Como se prendeu alguém e depois prendeu o presidente Lula e depois soltou, levanta algumas perguntas meio lógicas. O sistema jurídico nacional ele é totalmente falho? Ou se fez algum tipo de manobra jurídica para tirar ele? E isso ele fica muito complexo para explicar para a população que está
trabalhando o dia inteiro, tá vivendo a vida dela, tá em diversas coisas. São tantas coisas técnicas que foram feitas erradas no processo do presidente Lula, que se você for ler a decisão do Sérgio Moro, você vai perder aí 50 páginas de pura baboseira. Mas tudo bem. O ponto é, isso não deveria nem ser criado. Você não pode cometer assim tantos erros o tempo todo nos processos jurídicos e depois sobra para o Supremo Tribunal Federal. Então, aí mais um desgaste no Supremo Tribunal Federal, mais um desgaste na instituição, mais um desgaste nos políticos e mais desgaste na nossa democracia. Bom, a presidenta Dilma foi impeachmentada por ações de ruptura com o Congresso na época e foi alegado um crime de pedalada fiscal que depois foi absolvida, mas já tinha sido impeachmentada. 2 anos depois ela foi absolvida, mas o impeachment já tinha acontecido. E você vê mais um presidente Lula, presidente Dilma, mais um presidente com problemas, certo? Então, depois do Fernando Henrique, 2 presidentes com problemas. O Lula depois do mandato, mais um escândalo grande durante seu mandato, a presidente Dilma impeachmentada, que isso é ruim para a democracia, e mais uma presidente afastada. E depois veio o presidente Temer. O presidente Temer estava naquele confusão maluca do petrolão e tudo mais. Então se entende que ainda o foco, que é o presidente, que querendo ou não, o presidente do país ele tem que ser uma pessoa que traga a paz entre o povo, que traga uma união, ou que pelo menos finja isso. O problema é que até aqui no Temer nós não tínhamos essa união, porque a sensação do país era que os políticos não prestavam, que todos que estavam lá eram corruptos, que o governo era destrambelhado e cada vez mais destrambelhado e ninguém sabia o que fazia com nada. A Dilma, com as suas frases, vamos estocar vento, enfim. Então, você olhava para o presidente e para a maioria da população não passava uma confiança. Porque você pode pegar a matéria dos jornais, as pessoas foram às ruas, em milhares de pessoas em capitais e em cidades pequenas. Como é o governo do Temer, o Temer já está no meio dessa bagunça toda, porque a transição depois do impeachment foi complicado, foi complexo, não foi fácil. Quem viveu aquilo, e os historiadores podem falar isso melhor, não foi fácil. Não era como se acompanhasse uma novela mesmo. Todo dia tinha um capítulo novo da transição, da impeachment da Dilma e do início do governo Temer. O governo Temer foi um governo até que aprovou bastante coisas no Congresso, porque o Congresso sim estava do lado do presidente Temer, afinal de contas foi o Congresso que colocou ele lá com o impeachment, mas o Temer estava nas páginas de policiais, estava nos inquéritos da Lava Jato, e isso foi degradando ainda mais a nossa democracia. E por trás de tudo isso estava o Supremo Tribunal Federal. Após isso, surgiu uma grande onda de eu quero alguém novo, um político novo, não vote político que já está eleito e tudo mais. E nisso surgiu a família Bolsonaro. Não, ele não era o novo. O Bolsonaro tinha mais de 30 anos de vida pública, os filhos dele todos, o mais velho e o do meio, eles estavam na vida pública, porém, por algum motivo, por algum deslize da história, o Bolsonaro foi eleito sendo um político novo, numa democracia que já estava bem desgastada, um país que já estava de saco cheio dos seus políticos, mas, por incrível que pareça, elegeu eles novamente como deputados e senadores. Nisso, o Bolsonaro veio a pandemia e o Bolsonaro foi um presidente que fugiu muito da realidade do que estava acontecendo não só no país, mas no mundo, porque ele ficou refém do Congresso. E aí eu acho que surge o segundo grande ponto da nossa reflexão. Do governo Temer para o governo Bolsonaro, o Congresso ficou mais poderoso.
mais poderoso do que constitucionalmente é necessário. Os parlamentares viram no governo Bolsonaro que, além de eles serem os pequenos reis, os pequenos poderosos dos seus distritos, eles podiam mais e queriam mais. E o Bolsonaro deu isso para eles. O Bolsonaro, com as suas falas preconceituosas, com as suas falas distorcidas, com a sua fake news, deixou o Congresso fazer o que queria, o que bem entendia. Ele praticamente nem administrou o país. Eu ainda acho que é um pouco falta de capacidade de gestão. Ele tem muita capacidade de mobilização nessa época, tinha muita capacidade de mobilização, mas ele não estava interessado em governar o país. Aí ele estava mais interessado em permanecer no poder a qualquer custo, tanto que culminou nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Mas entenda, esse é o segundo passo. Primeiro, só recapitulando, primeiro, nós nos decepcionamos demais com os políticos e com os escândalos de corrupção. Isso degradou muito a democracia. Segundo passo, o Congresso ganhou muito poder e colocou a família Bolsonaro num lugar muito de destaque. Pessoas não muito alinhadas com o país, mas alinhadas com a manipulação das massas, que sim, eles fazem muito bem, e o discurso deles é muito bom nesse quesito de dissonância da realidade, de misturar assuntos completamente sem nexos e transformar numa única narrativa fácil. Eu venho falando aqui há anos. Não é fácil a democracia, não é fácil de entender os problemas do país e não é fácil de resolvê-los. Precisa de força de vontade e poder político. Quando os políticos não têm força de vontade e não querem resolver, não adianta. Então, o Congresso muito forte, a democracia muito atacada, os políticos desacreditados, Bolsonaro perde a eleição, na sua reeleição ele perde para o presidente Lula, que sai da cadeia porque entra de novo aí o Supremo Tribunal Federal anula o processo. E aí vem o que a gente já tinha falado lá atrás. A justiça no país é tão péssima, os juízes são tão poderosos que podem condenar pessoas inocentes e pronto? Ou não é nada disso? Ou é uma manobra do Supremo Tribunal Federal? Então você entende que para o Bolsonaro ser candidato e ganhar a eleição, o Lula foi preso. Para o Bolsonaro perder a eleição, o Lula foi solto. Então, essa é a grande questão, que o Supremo Tribunal Federal está envolvido em tudo isso. Mas por que ele está envolvido em tudo isso? Porque as pessoas julgadas são políticos. Porque as pessoas julgadas não são pessoas normais. Por que não são pessoas normais? Porque eles têm foro privilegiado. Eles são julgados por instâncias diferentes da nossa. Nós, como pessoas normais, somos julgados na primeira instância, depois na segunda instância, e se você tiver muito dinheiro e muita coisa, você vai para a terceira instância. Quase impossível para uma pessoa normal chegar na terceira instância. Na segunda já é bem difícil, ele tem muito dinheiro. Então eles têm foro privilegiado, que é julgado pelo Supremo, e o Supremo está ali, e está no foco dessa discussão, está no foco dessas decisões. E aí chega o mandato do presidente Lula, o novo 2.0, que se convencionou a falar. Problemas. Porque aí o que acontece? O Bolsonaro, sim, nunca escondeu ataques ao Supremo, nunca escondeu nas entrelinhas que queria dar o golpe, que aqui ia virar uma ditadura, uma Venezuela, enfim, nunca escondeu isso. E planejou isso de uma maneira um tanto quanto burra, porque deixaram provas para tudo quanto é lado. Deixaram, fizeram avisos paralelas, fez reunião com o embaixador, falando mal do Brasil. Então, assim, entenda que isso tudo culminou no que nós temos hoje, que é esse ataque do presidente Trump ao Brasil. Mas não só ao Brasil, a democracia. A nossa democracia.
a nossa soberania, que vem desse histórico. Nenhum presidente, desde o governo Lula até hoje, foram presidente, saíram da presidência e pronto. Não, foram presidentes, saíram da presidência e estão com problemas na justiça. A presidente Dilma é a que menos tem problemas. Ela foi inocentada de todos os casos e tudo mais. Mas ela foi impeachmentada também, não terminou seu mandato. Então ela teve a penalidade dela já foi não completar o mandato dela. Não estou querendo aqui falar se cada presidente foi bom ou ruim, eu estou dizendo que os fatos são esses. A democracia do nosso país está sendo atacada ao longo do tempo, corroída ao longo do tempo. E hoje nós chegamos a um ponto que pessoas comemoram que os Estados Unidos estão atacando a nossa soberania, pressionando o nosso judiciário, pressionando o nosso país a fazer o que eles querem, por causa das Big Techs, por causa do PIX. Então, assim, isso, acredito que na década de 60, 70, 80, não teria espaço. Não teria espaço para um país, um outro país, atacar a nossa soberania. O povo ia ficar maluco, ia ficar tipo, mano, tava... Hoje não. Como a nossa democracia está tão desacreditada, você vê comemorações. Você vê um deputado eleito do Brasil lá nos Estados Unidos trabalhando contra o país que o elegeu. E ainda achando que está tudo bem. E ainda dando declarações que está tudo bem. Não faz sentido. A nossa construção de democracia, ela precisa, no mínimo, sofrer fortes reforços. E como é que a gente vai fazer esses reforços? Como é que um país que chegou a esse ponto vai fazer reforços? 1, voto. 2, políticos que tenham honra. Políticos que parem de ser políticos de TikTok. Parem de ser políticos de shorts. No tempo todo quer fazer um Reels, um Shorts, um TikTok que bombe na rede, independente do que o país quer, independente do que é bom para o país. Porque a eleição, você vota para uma pessoa parar a vida dela acadêmica, parar a vida dela empresarial, para tudo, e pensar no país. Essa é a ideia de uma eleição. Você, como trabalhador, você não consegue pensar no país como um todo, porque você está pensando na sua vida. O deputado, o senador, tem que pensar no bem do país. Independente de qual linha de raciocínio ideológico você é, se é de direita, de esquerda, de baixo, de cima, de cambalhota, qual linha de raciocínio é bom para o país que sofremos sanções dos Estados Unidos? Qual linha de raciocínio de qualquer espectro político acha que é bom sermos taxar nossas exportações de outros países? Eu não vejo nenhuma linha, não vejo nenhum sistema lógico, nenhum artigo científico, nada. Isso é um ataque da democracia tão descarado com um agente nacional servindo em país estrangeiro que não existe. Não existe. Não faz sentido na cronologia do mundo isso. Mas chegamos a esse ponto. E ao ponto de parar para pensar, erramos, mas precisamos entender nosso erro. Esse é o raciocínio até aqui. E agora? O que vamos fazer? É uma pergunta importante, mas não simples de resolver. Até porque eu não acredito que o presidente Lula, com o hype que está tendo na sua popularidade, vá fazer qualquer sinal. Eu não estou dizendo para baixar a cabeça, nem se humilhar. Qualquer sinal de querer resolver isso de uma outra forma. Porque o presidente Trump não vai ceder e o presidente Lula está lucrando muito aqui dentro com isso. E o Bolsonaro se fazendo de vítima, coitado, dó. O Eduardo já falou que não vai voltar para o Brasil, já está lá, continua lá mesmo fazendo o trabalho dele de ferrar com o país aqui e os brasileiros. Então, primeira coisa que nós temos que entender que todos esses presidentes anteriores tiveram problemas com a justiça. E a justiça que eu digo é o Supremo Tribunal Federal. E o povo sempre refém da narrativa da vez. Um estadista, Ulisses Guimarães, a pior democracia é melhor do que a melhor ditadura.
Então, mas é muito simples isso tudo, né? A culpa disso tudo é da justiça? Bom, a justiça não é provocada, a justiça não age se não é provocada. É dos políticos? Bom, acredito que os políticos estão devendo muito no quesito honra. Está faltando honra e ética desses políticos, porque eles não estão mais querendo saber se é bom ou não para o país. Eles estão querendo saber se eles vão conseguir manipular as massas no TikTok e nas redes sociais. E nós, como votantes do país, somos culpados. Somos culpados em nos deixar levar pelo discurso simples, pela resolução do problema do país fácil e pela indignação, porque nós não temos tempo para estudar o que está acontecendo no país a fundo. Nós estamos vivendo nossa vida. Nós estamos trabalhando, nós estamos sustentando com imposto. Nós estamos se ferrando, nós estamos ficando doentes, nós estamos indo trabalhar. Enquanto isso, eles estão lá, defendendo o deles, não o do país. É isso, valeu, muito obrigado. Deixa o like e se inscreva.